Então, como eu estava dizendo, dentro da geografia, existem subdivisões. Por exemplo, eu estou escrevendo um texto, chama-se Confusões Comunistas, e é um texto de geografia, porque, rapidamente, as pessoas falam dessa palavra comunismo, e ela é uma palavra, se você fazer uma pesquisa, terminando a aula aqui, põe no Google assim, ó, comunismo, vai tudo levar a Marx, Karl Marx. Karl Marx, Karl Marx. Quer dizer, não significa que o comunismo nasceu com Marx. Ou, o comunismo da China, Mao Tse Tung. O comunismo da União Soviética. O comunismo do leste europeu. Então, parece que o comunismo é uma coisa do século XVIII. Então, então eu chamo isso de confusão comunista. As pessoas, elas falam, tratam do tema como se o tema fosse algo fácil de entender, sem leitura prévia, e nas redes sociais, uma pesquisa assim, bem rápida, o tema comunismo é top 5, é top 10. Entre os 10 temas mais discutidos, bom dia, Isabela, seja bem-vinda, entre os temas mais discutidos, comunismo está sempre entre os 5 ou entre os 10 temas da discussão, da ideia, do que as pessoas acham, desacham, sem, às vezes, um mínimo de, vamos chamar, de fundamentação. Então, a geografia tem essa gama da geopolítica. Nessa aula, ou com esse tema do bimestre, a gente vai entrar na geologia. E, infelizmente, nós estamos num tempo difícil. Se fosse tempos normais, existe um programa na USP, chama Vem para a USP. E nesse programa a escola pode se cadastrar, é gratuito, e a gente só precisaria de um ônibus, e a gente passaria um dia para conhecer a Universidade de São Paulo. Eu já fiz isso, eu, professor Gabriel, e aí o pessoal, vamos ver aqui mais, o pessoal, eles conseguem mostrar para a gente alguns cursos, né? Aí algum monitor lá da USP, aluno, monitor, ele acompanha o grupo de alunos do ensino médio e mostra vários locais aonde vocês poderiam ou podem estudar, né? Aí eles explicam como é o processo da VUNESP para fazer a VUNESP, né? A partir do ano que vem vocês terão mais um ano de preparação para tentar entrar em algum dos cursos, seja licenciatura ou bacharelado da USP. E na vez que a gente foi muito agraciado porque a gente visitou o Instituto e o Museu de Geologia. Então a gente viu rochas, pedras, a gente viu simulações vulcânicas, a gente conseguiu ver também como é o céu, existe uma lua até, que recebe do satélite da NASA imagens em tempo real, muito legal. Então, assim, essa aula, ela entra dentro de vamos chamar assim, do tema da geologia, como é formada a nossa Terra, né? Então, isso, assim, como que é o centro da Terra, como que é a crosta da Terra, quantos quilômetros existem, né, entre o centro da Terra líquido, porque o centro da Terra é líquido em vez de ser sólido. Primeiro tem líquido, depois tem sólido, né? E vai subindo a manta até chegar na nossa superfície. Bem, as placas tectônicas estão, vocês verão no vídeo, elas estão situadas dentro dessas camadas, e aí vem a teoria da Pangeia, né? Que já Tales de Mileto, né, um filósofo antes de Sócrates, já conseguiu descobrir que havia uma certa tendência científica, pelos estudos matemáticos que ele fez, de que a Terra um dia era um único continente. E que por razões, óbvio, hoje a gente sabe, por razões tectônicas, ou seja, de placas que se batem no fundo dos oceanos, nessa primeira manta, essa crosta terrestre, lá embaixo, os continentes, há milhares e milhares de anos, eles foram se afastando, né? E esse movimento ele não para, né? Então a gente vai ver isso no vídeo. E
nessas coisas de curiosidade que a gente tem oportunidade de fazer, eu pesquisei até quando o ser humano conseguiu cavar um buraco em direção ao centro da Terra. Não sei se vocês tiveram essa curiosidade. Existe um buraco o mais profundo feito pelo ser humano, que ele conseguiu chegar até um certo limite, porque vocês vão encontrando tipo de terra, de rocha, de sedimentação diferenciada ao tentar cavar, né? Mesmo com máquinas, né? A máquina que foi feita, uma espécie de um trator com uma roda, assim, com tipo uma furadeira muito espessa, feito de aço, e eles chegaram até certo ponto e acabaram abandonando o projeto de conseguir chegar o mais profundo possível. Bom dia, Eric, seja bem-vindo. Enfim, então eu vou... Bom dia, professor. Beleza. Eu vou socializar, então, agora o... Agora, deixa eu ver como é que funciona aqui. Não, esse aqui não. Não está dando opção para mim para... Engraçado, ele não está oferecendo para mim a opção de partilhar PowerPoint, só Word. Deixa eu ver agora. Ainda não. Agora apareceu, valeu. Apareceu para vocês? Vocês estão vendo o PowerPoint, pessoal? Sim. Obrigado. Então eu vou bem tranquilo, como eu falei para vocês, a minha preocupação não é passar tudo, mas é mostrar algumas ideias desses recursos naturais, né, a gestão do território, que é o tema. A gente saiu de tema de geopolítica, a gente estava falando de dinâmica social, de exclusão social. No terceiro bimestre, a gente estava falando de como se dá o processo da aglomeração, das pessoas compartilhar os mesmos espaços, e agora a gente entra, então, aqui vocês veem a questão da placa tectônica, sobretudo a nossa, sul-americana, e o modelado do relevo brasileiro. Então, como se dá o relevo da nossa terra, do Brasil, e, ao mesmo tempo, a placa sul-americana, que está muito próximo da placa de Nazca. São essas duas placas que criam, sobretudo na América Latina, os terremotos, né? E o Brasil, por estar sobre a placa sul-americana, é um local que não tem terremoto. Ou, na verdade, nós temos pequenos abalos sísmicos. Vocês vão ver agora alguns exemplos. Eu acho que foi... Não está fazendo um mês, no Nordeste, numa cidade, acho que de Pernambuco, se eu não estiver enganado, houve um tremor de terra, né? Eu acho que não chegou a 4 na escala Richter, mas a América do Sul, o Chile, por exemplo, foi o local onde teve o maior abalo sísmico de todos os tempos. Foi no ano de 1960,
o abalo, o tremor na escala Richter foi de 9,5, que é o maior registrado de todos os tempos, né? Então, assim, um abalo muito grande e causou muitos problemas, foi um desastre, na verdade, ocorrido no Chile. Quase atrapalhou, porque o Chile estava se preparando para sediar uma Copa do Mundo, a Copa de 62, inclusive o Brasil ganhou. E esse desastre acabou trazendo complicações, mas foi 2 anos antes. Aconteceu também no Equador, no ano de 85, um terremoto, e eles eram os escolhidos para sediar o Mundial também, em 86. Aí o Mundial passou-se para o México, que já tinha sediado em 1970. O Brasil tinha sido tricampeão nessa Copa. Em 86, também, no ano da Copa do Mundo, o México também teve um terremoto de magnitude 5, né, que é onde o rastro do terremoto deixa bastante coisas complicadas, e aí mas eles não desistiram, até tentaram abandonar sediar a Copa, mas acabaram sediando por conta da tradição mexicana do futebol, etc. Né? Então, hoje, ou nesses 15 dias, né, semana que vem teremos aula, mas não teremos atividade. Então, nesses 15 dias, a gente vai tratar, então, da placa tectônica sul-americana e do modelo do relevo brasileiro. Então, vamos acompanhar aqui. Ó. Nós temos uma primeira habilidade. Então, primeiro é compreender e interpretar em textos ou iconografias ou vídeos a forma da atuação geológica da placa sul-americana, identificando suas consequências, notadamente as que justificam a configuração do modelo do relevo brasileiro. Então, assim, a habilidade é o que essa placa geológica, né, tectônica, ela trouxe, ou a configuração dela faz com que o relevo brasileiro seja como é. A primeira habilidade seria essa. A segunda é identificar hipóteses e evidências que expliquem a configuração do relevo brasileiro por meio de marcas e constatações geológicas decorrentes de distintas eras geológicas. Ou seja, quando fala em eras geológicas, a gente está falando do movimento das placas, do movimento dos continentes e de configurações diferenciadas deste movimento. Aqui, por exemplo, vocês depois podem ler com cuidado, nós temos uma definição de placa tectônica, certo? Essas placas, elas são gigantescos blocos que compõem a camada sólida externa da Terra. Né? Eles se movimentam dentro de uma certa zona de convergência e eles entram em colisões dentro de diferentes placas. Né? Então, as principais é a placa do Pacífico, a próxima de nós, né, a placa de Nazca. Só para vocês terem uma ideia, a placa do Pacífico tem 70 milhões de quilômetros quadrados. A diferença para a placa de Nazca tem 10 milhões de quilômetros quadrados. A que nós estamos estudando especificamente, placa sul-americana, uma placa continental que possui 32 milhões de quilômetros quadrados. O território brasileiro está localizado no centro dela, onde a espessura é de 200 quilômetros. Por esse motivo, o país é pouco afetado por terremotos e vulcões. Ainda tem a placa sul-americana, norte-americana, que também tem 70 milhões de quilômetros quadrados, e a placa africana, com 65 milhões de quilômetros quadrados. Para a gente poder observar de uma maneira mais visualização de mapa, eu coloquei um mapa para a gente dar uma olhada aqui. Né? Então, olha para vocês verem. Aqui, na parte superior, nós temos a placa norte-americana, subdividindo com a placa do Caribe. Aqui nós temos a placa africana, em amarelo.
Veja, a placa sul-americana, ela vem do continente africano até o final do continente sul-americano, do continente americano, mas entre a Argentina, o Chile, o Peru e os demais países que fazem, que compõem a América do Sul. Então, o Brasil, vocês conseguem ver aqui, o Brasil está dentro, então, dentro dessa placa sul-americana, que é uma placa, por estarmos dentro dela, o Brasil tem 200 quilômetros, né, de extensão, e a placa 32 milhões de quilômetros, porque ela vai desde a placa da Escócia até a placa do Caribe, ou a placa norte-americana. E o contato, aonde que tem, aqui vocês acompanham pelo mouse, ó, essa linha aqui, que vem das Guianas, da Colômbia, até o Chile, até aqui, o final da Argentina, aqui o encontro da placa sul-americana e o encontro da placa de Nazca, nessa linha, essa linha aqui imaginária, obviamente, que faz a composição do território do continente sul-americano com o Oceano Pacífico, né? Vocês têm aqui, os abalos acontecem muito aqui. Então, aqui, ó, nessa região onde eu estou aqui, ó, com o mouse, foi onde se registrou na história o abalo mais significativo, de 9,5 na escala Richter, que é o autor da escala para medir a intensidade do terremoto, e que foi no ano de 1960. Tudo bem? Então, pessoal, é um assunto bem complexo, porque a gente sai de uma linguagem mais popular, ou uma linguagem mais politizada da geografia, e entramos numa linguagem mais técnica para entender a Terra. Então, eu vou passar para vocês, só um minutinho, já volto já na apresentação. Eu vou colocar um vídeo agora curto, para a gente poder assistir, então, sobre um pouco da geologia da Terra, né? No guia do Chrome, tectônica das placas. O vídeo apareceu para vocês? Já, né? Apareceu, Eric? Apareceu. Obrigado. Então, vamos lá. De placas. Milhões de anos atrás, os continentes da Terra formavam uma contínua e indivisível extensão da Terra. Convencionou-se que essa massa de terra gigantesca seria chamada de Pangeia. Com o passar do tempo, a Pangeia fragmentou-se em blocos, que foram se afastando até chegarem à posição em que estão hoje. A tectônica de placas é uma teoria científica que explica que a crosta da Terra é composta de placas que se movem. Para entender as placas tectônicas, precisamos ver primeiro a estrutura da Terra. Objetivo: neste tópico discutiremos a estrutura da Terra e aprenderemos sobre a teoria da tectônica de placas. Devemos começar com o núcleo, que é a camada mais interna da Terra. O núcleo é dividido em duas partes: o núcleo interno, feito de metais sólidos, e o núcleo externo, feito de metais líquidos. Acima do núcleo está o manto inferior, que é constituído de rocha sólida. À medida que caminhamos para fora, alcançamos o manto superior, que é formado de rocha derretida espessa. Essa camada é chamada de astenosfera. O topo do manto superior é constituído de rocha sólida. Logo acima está a camada mais externa, a crosta, que engloba as áreas continentais e oceânicas.
A crosta e o topo do manto superior formam a litosfera. A litosfera é constituída de grandes placas de rocha sólida, chamadas placas tectônicas. E os continentes ficam sobre essas placas. Abaixo, a rocha derretida da astenosfera fornece uma superfície instável sobre a qual essas placas estão sempre se movendo e interagindo. Esse processo é chamado de tectônica de placas. O movimento dessas placas cria 3 tipos de zonas ou fronteira, conforme o tipo de interação que estabelecem entre si. Vamos ver cada uma delas, começando com as fronteiras convergentes. Fronteiras convergentes. Quando placas continentais colidem uma com a outra, a crosta é comprimida e forçada para cima, produzindo cadeias montanhosas. À medida que as placas continuam a se empurrar, as montanhas tornam-se mais altas. Fronteiras convergentes também ocorrem quando uma placa que sustenta uma bacia oceânica colide com uma placa que sustenta um continente. Uma vez que a placa que sustenta a bacia oceânica é mais pesada, ela se movimenta por baixo da placa que sustenta. Abaixo das placas encontra caminho entre as rachaduras e fendas do continente, e é frequentemente expelido em erupções vulcânicas, que também dão origem a montanhas. Os Andes na América do Sul são resultado de erupções vulcânicas. Como você pode ver, as fronteiras convergentes ou zona de convergência caracterizam-se pela aproximação das placas tectônicas. Agora vamos avançar para as fronteiras divergentes. No fundo do oceano, o magma do manto da Terra sobe em direção à superfície enquanto empurra as placas, separando-as. À medida que o magma alcança a superfície, ele se resfria e amplia os 2 lados da abertura. Foi esse processo que formou a Cordilheira Meso-Oceânica, no meio do Oceano Atlântico, e o Vale do Rift, no leste da África. A cordilheira permanece imóvel, mas o leito do oceano de cada lado da cordilheira torna-se mais amplo, movendo e assim afastando os continentes. Note, portanto, que as fronteiras divergentes, também chamadas zonas de divergências, caracterizam-se pelo afastamento entre placas tectônicas. Finalmente avançamos para as fronteiras transformantes. A crosta terrestre tem profundas rachaduras, chamadas falhas em algumas placas. Quando 2 placas se deslocam lateralmente e se arranham, o movimento provoca um raspão ou um rasgo. Esse rasgo pode provocar a ruptura da crosta terrestre ao longo da falha. Quando isso acontece, um lado se move para cima e o outro se move para baixo. É isso que produz montanhas de falha. A Sierra Nevada no oeste dos Estados Unidos é um exemplo de montanhas de falha. A existência das placas tectônicas e seu movimento provam que existe uma atividade geológica constante nas profundezas da Terra e que, ao longo do tempo, essa atividade vem mudando a superfície da Terra, rearranjando e redesenhando seus continentes, bem como o relevo do interior deles. Recapitulação. A tectônica de placas é uma teoria científica segundo a qual a crosta da Terra é composta de placas que estão em movimento sobre o magma. São 3 as camadas da Terra: núcleo, manto e crosta. Continentes e bacias oceânicas são parte da crosta. O manto superior, constituído de rocha derretida espessa, é chamado de astenosfera. A crosta e o topo do manto superior formam a litosfera. O movimento das placas cria 3 tipos de fronteiras tectônicas: convergentes, divergentes e transformantes. Fronteiras transformantes produzem montanhas de falha. Fronteiras divergentes formam a Cordilheira Meso-Oceânica e o Vale do Rift. Pessoal, eu acho esse vídeo assim super didático, e ele também é interessante porque mostra o que chama assim tecnicamente de litosfera, ou seja, aquela camada grande de rocha. Por que elas se movimentam? Como que elas se movimentam? Elas se movimentam porque elas estão sobre a atmosfera, que é líquida.
Então, o movimento que existe, né, fora o próprio movimento, né, da Terra, de rotação e translação, que também oferece reflexões indiretas para esse movimento interno geológico das camadas, seja do núcleo, né, do manto e da crosta, onde estão, como diz o vídeo, o oceano e os continentes, onde está a litosfera, essa camada grande de rocha, elas deslizam e elas se chocam. Aí, no caso hoje, elas falaram de convergentes, divergentes e transformante. É interessante o transformante porque eles que criam as montanhas. Então, ou seja, a gente está aqui diante da Serra da Mantiqueira e uma vez eu brinquei assim, se a gente pensar bem, há milhões e milhões e milhões de anos atrás, falava no carro, né, com outro professor de geografia, que só é de geografia, né, e eu falei para esse aqui, nesse espaço, nessa serra, porque a gente tem ali 1.800 metros de altitude, ali poderia ter sido já fundo do oceano, dentro de milhões e milhões de anos, onde a gente poderia, no próprio Vale do Paraíba, o nome, o vale, ele sugere, nós estamos a 500, quase 600 metros sobre o nível do mar. Então, assim, os rios todos confluem para o mar. Nós temos ali em Campos do Jordão 1.800 metros, nós estamos a 600, e nós temos o marco zero no oceano, né? Então, nas praias aqui no litoral. E é interessante a gente olhar isso aí para perceber que no centro da ideia do vídeo, o continente, a litosfera, ela está em constante mudança. E no fundo do oceano, ou seja, na crosta, há então essa atividade intensa das tectônicas, das placas que se movimentam. Então, assim, a gente até pode ver alguma coisa daqui a pouco, não hoje, mas assim, durante as nossas apresentações, de um tsunami ou de um vulcão em atividade, que são duas maneiras de perceber que houve uma fissura, no caso do vulcão, e o magma veio da parte mais inferior da litosfera, do que tecnicamente o vídeo chama de atenosfera, e é expelido, né? Na Itália acontece muito isso, mas aqui nas cordilheiras também. Os Andes, no Chile, eles foram formados exatamente por terremotos e por essa atividade intensa da crosta terrestre. Agora, eu falei para vocês, a gente está dentro de uma aula de geologia, né, sobre como funciona, o que é a nossa crosta terrestre. E eu falei no início que a gente viria hoje, né, vamos ver agora, qual foi onde o ser humano conseguiu ir, né? Tem um filme chamado Viagem ao Centro da Terra, e no filme parece muito simples chegar, então, nesse núcleo, chegar próximo ao magma, né, ou chegar, se bem que as temperaturas são excelsas, assim, que eu precisava ler sobre para poder falar, que eu não preparei isso. Mas assim, seria insuportável e quase impossível. Mas o ser humano, ele cavou, vamos ver quanto que vocês acham que ele conseguiu ir para a profundidade da Terra. O vídeo chama o buraco mais profundo feito por um ser humano e que foi abandonado de maneira surpreendente. Se você pensava que na Guerra Fria as potências mundiais estavam apenas em busca de levar o homem à Lua, você está enganado. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética também foram em busca de perfurar a Terra mais fundo do que nunca. Porém, nessa busca os Estados Unidos não venceu. Aliás, ninguém venceu. Mas a União Soviética chegou mais perto e conseguiu cavar o buraco mais profundo da Terra. No vídeo de hoje, você irá saber um pouco mais sobre o buraco mais profundo já cavado na Terra e os seus segredos sombrios. Ele fica localizado na Península de Kola, nos confins do Ártico Polar, território que faz parte da Rússia.
mais precisamente em uma antiga estação de pesquisa científica soviética abandonada. Na estação há uma tampa de metal pesada e enferrujada sobre o piso de concreto, lacrada por um anel de ferrolhos grossos e também enferrujados. Essa tampa fecha o buraco mais profundo da Terra, com mais de 12,2 quilômetros de profundidade. Os soviéticos levaram quase 20 anos para concluí-la. Apesar disso, não chegaram ao fundo da Terra e, na verdade, a broca ainda estava a apenas 1/3 do caminho entre a crosta e o manto da Terra quando o projeto foi interrompido, em meio ao caos da Rússia pós-soviética. O poço de Kola é o mais profundo da Terra, porém não é o único desse tipo. Assim como falamos no início do vídeo, durante a Guerra Fria houve uma corrida entre superpotências para perfurar o mais fundo possível da crosta terrestre, e até mesmo para alcançar o manto do nosso planeta. E ao contrário do que os especialistas esperavam, durante a perfuração foi encontrada uma grande quantidade de água. Eles pensavam que nessas condições de profundidade eles iriam encontrar apenas granito seco, porém se enganaram. Para perfurar o manto terrestre, a União Soviética teve que desenvolver uma broca completamente diferente de tudo o que era conhecido na época. A tecnologia que eles usaram precisava e foi inovadora, e é utilizada até mesmo nos dias de hoje para perfurar poços de petróleo. O que impressiona é que ao longo de toda a perfuração foram encontrados diferentes tipos de gases, tais como hidrogênio, hélio, nitrogênio e até mesmo dióxido de carbono. Não foi apenas os gases encontrados e a água que surpreenderam os cientistas. Ao longo da perfuração foram encontradas rochas que possuem aproximadamente 2,7 bilhões de anos. A descoberta dessas rochas foi incrível, e elas podem nos dizer muito sobre o nosso passado. Mesmo sendo uma descoberta incrível, elas são um grande mistério para os cientistas, por causa das temperaturas elevadíssimas que ficam perto dos 180 graus Celsius, o que é cerca de 80 vezes mais do que o esperado. Porém, há um mistério sombrio acerca do poço mais profundo do mundo. Segundo alguns relatos, cientistas teriam descido um microfone a uma profundidade de 12 quilômetros e teriam captado os gritos dos pecadores que teriam vindo do inferno. Bom, ninguém pode confirmar de fato o que os cientistas ouviram, e se o que eles ouviram era verdade, porém alguns trabalhadores do local disseram que os sons eram como se fossem vozes do submundo e ouviram alguns gritos e uivos. E isso não é tudo. Depois que as escavações passaram a marca dos 10 quilômetros, diversos acidentes começaram a acontecer nas escavações e no ano de 1995 houve uma forte explosão da natureza não identificada. Mas e aí, qual é a sua opinião sobre esses relatos sombrios, hein? Bom, se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar... Bem, Oi, Carol, beleza? Bom dia. Oi, professor, bom dia. Esse vídeo é interessante, só para a gente ter uma ideia, o quanto que nós, o ser humano, no caso, né, foi uma corrida norte-americana versus... Só está tão bonita a tela, vou fazer um registro, espera aí. O quanto que o ser humano conseguiu, vamos chamar assim de perfurar 12 quilômetros, é mais ou menos da matriz, para vocês terem uma ideia, você está na matriz, aqui no centro de Pinda, até a Dutra, dá mais ou menos isso, né? Numa distância, para a gente tentar simular o que foi conseguido com essa broca, a palavra que não vinha lá no início, né? De perfuração, né? 12,226. E vocês prestaram atenção, né? Chama-se o poço, o poço de Kola, e na litosfera, o quanto que eles conseguiram perfurar. Então, nós temos a crosta, nós temos o manto e nós temos o núcleo. Então, a ideia era chegar no manto, né? Só que 12 quilômetros de crosta significa 1/3. 1/3. Então, assim, geologicamente, por estudos, eles avançaram 1/3 do caminho e abandonaram o projeto, né? Há outros vídeos que dizem que o material ou os instrumentais utilizados, eles não davam conta mais, né, de perfurar, porque eles iam encontrando camadas diferenciadas de sedimentação, de rocha, e a broca ela foi também trocada algumas vezes, então o ser humano é o que mais conseguiu aprofundar. Então, assim, o nosso conhecimento sobre
o que tem abaixo da terra, debaixo dos nossos pés, é muito insignificante, né? 12 quilômetros é 1/3 da possibilidade da crosta ou da litosfera, né? Só um minutinho. Valeu. Pessoal, nós temos aí um finalzinho de 6 minutos. Eu queria só falar uma coisa. Essa semana, nós temos aula e é a semana da atividade. Então, assim, o Rodolfo falou com os líderes que provavelmente nós teremos 3 atividades só. Então, assim, eu vou procurar o mínimo de colocar coisas para vocês lá, para não ficar aquela sala cheia, o pessoal meio confuso, né? E foi a Karen que pediu para ver as notas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada nas notas, já volto e falo para vocês, tá bom? Só um minutinho. Tá bom. Tá no outro computador.
Pessoal, desculpa, vamos lá. Então, assim, filosofia e geografia, Evelyn, 10-10. Karen, filosofia e geografia, 10-10. Eric, filosofia e geografia, 10-10. Pedro Alec, tá aí? Tá, né? Tá. Filosofia 9, geografia 10. A Bruna, você não entregou algumas atividades. O que eu vou propor para você é o seguinte: as atividades vão ficar ali na você ficou com 8-8, mas você é participativa, etc. Se você quiser melhorar a sua nota, se você quiser, porque você acha que deixou de entregar 2 atividades, se você quiser fazer uma, pelo menos, e me mandar no WhatsApp, aproveitar que não vai ter atividade essa semana, se der, se você quiser, aí eu posso mexer na nota, porque você participa, etc. Se bem que nota 8 é bom, mas eu não sei se você está satisfeita com isso. Bianca, cadê a Bianca? Bianca está aí, né? A Bianca tem 9 de filosofia e 10 de geografia. Gabriel Vicente, Gabriel, também você não entregou algumas atividades. A mesma coisa vale para você. Você está com 6 e 6. Se você quiser entregar pelo menos mais uma atividade, eu melhoro a sua nota, que eu posso mexer até o dia 30, tá bom? E a Carolina, 10-10. 10 de filosofia e 10 de geografia. Tá bom, pessoal? Pessoal, já deu horário, me desculpe aí nossa, a Isabela está presente? Tainá, desculpa, Tainá. Deixa eu ver aqui quem mais que eu esqueci. Isabela e Tainá tá faltando. Pessoal, eu vou me despedir de vocês. O pessoal pode sair. Tainá e Isabela, fica, eu vou lá olhar rapidinho para vocês. Os demais, ó, uma boa semana, um abraço. Não postei ainda nada, e aí eu vou orientar vocês nessa semana a dar uma olhada no material que eu preparei. Aí não tem atividade ainda, tudo bem? Então, fique tranquilo em relação a ter muita atividade. Não vai ter, teremos 3 só. Eu vou fazer de uma maneira mais sucinta e mais fácil possível para vocês terem um quarto bimestre mais tranquilo, como é a proposta da escola, tá bom? Tá bom. Professor, olha aqui. Opa, deixa eu tirar aqui, pode falar. Cada semana vai ser, acho que 2 matérias, né, que vai ter atividade, não é isso? Temos a semana A e a semana B. Na semana A, tchau, de nada, cara, um abraço para vocês. Na semana A, 5 matérias, mais português e matemática. Na semana B, português e matemática, mais 5 matérias. Numa semana, então essa semana, geografia e filosofia pós-atividade. Na semana que vem, não. Então, a atividade de cada professor agora, o período é de 15 dias. De nada, Evelyn. Obrigado a vocês. Até mais. Então, o Rodolfo já fez as contas. Todo mundo, menos português e matemática, que terão um pouco mais, vão ter 3 atividades. Então, vai diminuir bastante o trabalho, vocês que estão fazendo mais as coisas. Tá bom? Tá bom. Abraço, beleza? De boa. Isabela e Tainá, vou lá olhar a nota de vocês. Tchau, professor. Obrigado. Um abraço, obrigado. Abraço.
Isabela, você 10, Geografia e Filosofia. Tainá, você ficou com 9 de Filosofia e 10 de Geografia. Tá bom? Tranquilo? Dá um abraço. Fique com Deus. Boa semana. Até a próxima. Até amanhã. Amanhã não temos aula de filosofia. A gente conversa melhor. Abraço.